ponta da linha. Elivelton bate de curva, olha o toque de Antônio Carlos, passou pra ele, gol! Gol Brasil! Antônio Carlos subiu bem para escorar. Esto es para ti, Bolívar! É, técnico do Bolívar, alô meu caro Antônio Carlos Zago, prazer enorme em tê-lo a bordo por aqui, principalmente num dia tão importante quanto esse de pré-Libertadores da América. Seja muito bem-vindo, Zago, boa tarde. Obrigado, Eli, eu que agradeço a oportunidade e emendando também, pedir desculpas por ontem, né, eu acabei errando o horário, pensei que a entrevista era à noite e pisei um pouco na bola ontem, mas hoje a gente está aqui para conversar sobre Bolívar e sobre futebol também. Não, e eu acho fundamental que a gente possa conversar isso num momento tão importante, não, Zago? Porque eu estou observando aqui, cada vez com uma certa preocupação em relação àquilo que acontece, já falaremos do Bolívar e de Libertadores, mas em relação ao seu conhecimento futebolístico, você é um cara que foi um grande zagueiro, que foi um grande gerente de futebol e depois se preparou muito para ser um grande treinador também. E aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento delicadíssimo, porque o técnico do Palmeiras é português. O técnico do Flamengo é português. O técnico do Atlético Mineiro é argentino. E aí, cada vez que abre-se uma lacuna, como, por exemplo, abriu agora a lacuna para o Corinthians, também um novo técnico estrangeiro, no caso Vitor Pereira, outro técnico português. Foi o técnico brasileiro que abriu esse espaço, Zago? Bom, talvez tenha sido, né, há algum tempo atrás. Não sou nada contra os técnicos estrangeiros dirigirem clubes aí no Brasil, porque isso acontece em todos os países, né? Só que eu acho que tem que acrescentar algo, né? Principalmente em relação ao futebol. E dos treinadores, não é criticando os outros, mas também pode até ser. Dos treinadores que eu acho que acrescentaram algo aí nos últimos anos foi o Jorge Jesus e o Sampaoli em relação a jogar futebol, em relação à ideia de jogo, uma equipe ofensiva, uma equipe marcando muitos gols, apresentando um futebol bonito, um futebol que o povo brasileiro gosta, né? Não um futebol de resultado, às vezes, entendeu? No qual você tem que conseguir o resultado a todo custo. Então, para mim, o Sampaoli e o Jesus primeiro, né, no Flamengo, com um grande time, fazendo o time jogar, sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e depois o Sampaoli com uma equipe média, praticamente, que era o Santos, de 2019, 2018, se eu não me engano, ele foi vice-campeão brasileiro, e acrescentando algo, fazendo o futebol brasileiro melhorar, o futebol brasileiro jogando dentro de suas raízes, né? Que é um futebol bonito, de toque de bola, envolvente, futebol alegre, que o torcedor, e acredito que boa parte da imprensa também goste. Eu entendo a sua colocação, o Zago, mas aí vem uma questão, né? O tamanho. Por exemplo, diretamente ligado à situação do Palmeiras, que vai enfrentar no Mundial, que foi enfrentar no Mundial, eu estava lá em Abu Dhabi, uma equipe muito superior, uma equipe que tem 650 milhões de euros de orçamento e de montagem de elenco, enquanto que o Palmeiras montou seu elenco com 35 milhões de euros. É uma desproporção 20 vezes menor em relação ao Palmeiras. Você não entende que um treinador, quando ele tem uma desproporção como essa, ele tem que saber como jogar por resultado, saber como jogar de maneira reativa? Foi o caso do Abel Ferreira neste caso, Zago? Bom, primeiro, acho que todos sabem que eu sou de família de palmeirense, né? Sou descendente de italiano e tive uma história muito bonita no Palmeiras. Mas eu tenho vontade de dar risada às vezes quando falam que o Palmeiras jogou de igual para igual com o Chelsea, né? Que não foi verdade. Às vezes as pessoas querem mentir para eles mesmos, né? E isso aí não pode acontecer. Eu acho que independente do tamanho da equipe, e o Palmeiras não é que jogou só de uma forma reativa contra o Chelsea. Ele joga de uma forma reativa contra o Mirassol,
contra a Ferroviária, contra as equipes aqui no futebol brasileiro. Não é o tipo de futebol que eu gosto, praticamente, entendeu? Eu prefiro, às vezes, tentar bater de frente, mesmo com uma equipe com um orçamento maior, pelo menos para tentar jogar futebol, não ficar atrás, retrancado, explorando contra-ataques, né, jogando praticamente uma linha de 6, às vezes de 7, como o Palmeiras jogou contra o Chelsea, sempre longe do gol adversário, procurando explorar a velocidade dos seus jogadores. Não é um futebol que eu praticamente gosto. Então, assim, eu acho que, para mim, treinadores que acrescentaram algo em relação a futebol no Brasil foram o Jorge Jesus e o Sampaoli. Queira ou não queira, o Palmeiras conquistou os títulos aí, 2 títulos da Libertadores, campeão brasileiro, tudo, os números favorecem ao treinador do Palmeiras, mas em relação ao futebol, eu ainda continuo com os treinadores estrangeiros que treinaram o Flamengo e o Santos, e depois o Atlético Mineiro também, o Sampaoli, que é um futebol mais bonito, que eu acho que é um futebol dentro das características do futebol brasileiro. Bom, você sabe que eu adoro essa conversa, né, Zago? Estou adorando poder conversar com você, porque muitos torcedores do Palmeiras com quem eu encontrei lá em Abu Dhabi têm uma opinião parecida com a sua e dizem respeito exatamente a essa ideia de que, olha, o Palmeiras poderia ter sido melhor time, arriscado um pouco mais, ousado um pouco mais, mesmo diante da realidade da diferença do orçamento. Eu entendo de uma maneira mais resultadista, eu sou um resultadista, essa ideia do futebol bem jogado, ela é linda, mas ela tem dificuldade para ser melhor colocada, principalmente quando você não tem um orçamento que tem o Manchester City, por exemplo, quando você não tem um orçamento que tem o Real Madrid, você tem mais dificuldade para poder atingir o seu objetivo e ter os jogadores que você gostaria de ter para poder formar uma equipe mais propositiva, eu diria. Mas é interessante porque você toca num ponto que poucos treinadores tocam, que é exatamente essa questão. Você coloca de uma maneira muito apropriada, não é jogar de maneira reativa contra o Chelsea, é jogar de maneira reativa contra adversários, inclusive menores do que o Palmeiras. E essa é uma colocação muito clara sua e você me parece fundamentar muito bem a tua posição, né, Zago? Não, eu sou bem claro. Se nós voltarmos um pouco mais ao passado, o São Paulo de 92 e 93 tinha 10% do orçamento que tinha Milan e Barcelona. E o São Paulo foi no Japão, jogando futebol com o Tele Santana e foi bicampeão mundial. Então, não acredito muito em relação ao orçamento, em relação a nome de jogadores. Você tem uma ideia de jogo e você tem que saber colocá-la em campo, né? E, na minha opinião, o Palmeiras tem um baita time, tem um timaço, uma equipe que pode praticar um futebol diferente, né? Como fez o Flamengo com o Jorge Jesus, né? Como eu falei de São Paulo de novo. O treinador do Fortaleza também está fazendo um trabalho muito bom lá no Fortaleza, procurando jogar futebol dentro do orçamento que ele tem também. E o Fortaleza, o ano passado, aonde jogou, sempre procurou pressionar, procurou ser uma equipe ofensiva, jogar futebol, sair construindo desde do seu goleiro, com os seus zagueiros. Então, eu tenho uma opinião muito clara, é o que eu acho. O Brasil está vivendo muito de moda também, porque a primeira coisa que falam quando cai um treinador já é de ir atrás de um treinador estrangeiro, né? Só que o treinador estrangeiro tem que ir para o Brasil também para melhorar, para agregar algo a mais ao futebol brasileiro dentro das características que o jogador brasileiro tem. Então, não europeizar, né, mais ou menos essa palavra, como alguns treinadores estão fazendo aí no Brasil. E é bem interessante, não, Zago, porque você tem uma história vitoriosa como jogador do Palmeiras, como partícipe de uma história positiva em relação ao Palmeiras, então a sua opinião ainda tem mais peso. E como é que você está nesse momento da sua vida, ô Zago, morando aí na Bolívia, dirigindo o melhor time boliviano, com uma ótima campanha, diga-se de passagem. Como é o seu momento como treinador?
Bom, eu acho que é inverso daquilo que estão fazendo no Brasil, né? Eu estou indo treinar fora, treinadores estrangeiros estão indo para o Brasil. Eu praticamente vim aqui para o Bolívar porque eu faço parte do Grupo City. É um grupo que tem 12 equipes praticamente espalhadas aí pelo mundo. A gente trabalha dentro de uma metodologia que é do Grupo City, é lógico que sem tirar as ideias que o treinador tem. Estou há quase um ano aqui no Bolívar, fizemos um campeonato razoável o ano passado, praticamente porque acredito que cheguei praticamente no meio do campeonato, e esse ano a gente está tendo a oportunidade agora de disputar a fase de classificação da Libertadores. Passamos a primeira fase, hoje vamos jogar a primeira perna da segunda fase contra a Universidade Católica de Quito, e aí temos a terceira fase também para poder chegar à fase de grupo da Libertadores. É uma equipe que está se estruturando muito, acredito que vai ser uma das equipes com a melhor estrutura aqui na América do Sul. Estão construindo um centro de treinamento aqui digno dos grandes clubes do futebol brasileiro, do futebol argentino. Então, eu estou muito contente com esse momento, trabalhando por um grupo importante no futebol mundial. Fui escolhido em uma seleção de muitos treinadores. Então, estou contente com aquilo que vem acontecendo na minha carreira e sempre procurando crescer, procurando melhorar. Ô Zago, hoje tem jogo e eu fico muito feliz que você possa ter me atendido hoje, porque é um momento difícil para o treinador. Daqui a pouquinho tem almoço, daqui a pouquinho tem palestra. Como é que é você num jogo de pré-Libertadores? Daqui a pouquinho o seu time joga contra a Universidade Católica, o jogo é hoje. Como é que é essa emoção, como é que é essa expectativa? Bom, eu acho que como treinador você sofre bem mais do que como jogador, né? Porque como jogador você vai para campo, você corre, você briga, e como treinador tem o trabalho da semana, que aí os jogadores têm que colocar em prática durante o jogo, né? E você não é que dá para você fazer muita coisa ali do lado, né? Tentar acertar algumas coisas no intervalo, em algumas substituições, nada mais do que isso. Então o trabalho mesmo foi feito durante a semana, antes do jogo, né? Agora é ter calma, que é difícil, não é fácil, até porque não depende muito de você ali durante o jogo. E acredito que acreditar naquilo que você fez durante a semana, de tudo que você passou para os jogadores, para que eles possam desenvolver dentro de campo. Eu sou pé quente, então imagino que você vai avançar aí na pré-Libertadores, porque eu tenho historicamente a ideia de ser pé quente e tem dado resultado disso ao longo da vida. Você avançando pode ir lá na frente, numa fase de grupos, encontrar com uma equipe brasileira. Ô Zago, como você se comportaria? O seu time mantém o mesmo padrão, quer ele vai jogar com o Atlético, com o Palmeiras, com o Flamengo, ou se ele vai jogar com o Fluminense? Qual a sua ideia de jogo em relação a determinados adversários? A gente tem uma ideia de jogo, né? Apesar de ser uma ideia de jogo mais ofensiva, tudo é lógico que sempre você tem que cuidar da fase defensiva, né? Estudar os jogadores adversários, tudo. Eu estou confiante que nós vamos passar essa fase, espero passar a outra também, né? Acredito que estamos fazendo um bom trabalho aqui, que temos uma boa equipe, e depois também estou torcendo para jogar contra uma equipe brasileira, que vai ser importante, não só para mim, como para os jogadores, para o futebol boliviano também, em geral, né? Principalmente da maneira que nós estamos trabalhando aqui, tendo um grupo forte por trás, um presidente que está investindo bastante também na estrutura, não só do Bolívar, como do futebol boliviano. Então, seria importante a gente chegar na fase de grupo e vou torcer, sim, para pegar uma grande equipe do futebol brasileiro, até para nos confrontarmos contra uma das grandes equipes aí do futebol sul-americano. A caminhada começa hoje, é uma caminhada dura contra a Universidade Católica. Planejamento desse jogo rapidamente em 30 segundos, que nós estamos no finalzinho e eu não quero te segurar aí pro almoço e pra palestra, pro jogo de logo mais, ô Zago.
Não, nós temos um aliado aqui em La Paz também, que é a altura. Não adianta falar que vão fazer um trabalho para altura, para não sei o quê. A altura é tempo. É um mês. Eu já estou há quase um ano aqui, não é que você se acostuma muito também, entendeu? Então, a intenção sempre é fazer um bom resultado dentro de casa, né? Lógico, procurando jogar um futebol aliado a esse componente a mais que nós temos aqui, né? Que é a altura, e aí sim ter um segundo jogo um pouco mais tranquilo. Então, conseguir uma vitória, que vai ser importante para nós hoje. Na próxima quarta-feira vamos a Quito, e aí tentar a classificação. É um jogo de 180 minutos, então temos que ter tranquilidade e inteligência para saber levar o jogo também. Maravilha, grande Antônio Carlos Zago, matando saudades aí do torcedor brasileiro. Estamos aqui na Rádio Bandeirantes e estaremos também no domingo com o Zago, já que eu vou usar uma parte da entrevista no nosso Show do Esporte, meu programa da Band. Aliás, apresento o programa da Band aos domingos com a Glenda Kozlowski, que a Glenda é grande admiradora sua e do Jorge Jesus. Então você pode se despedir de mim mandando um beijão pra Glenda aí, porque a gente vai colocar esse seu encerramento também no domingão. E eu te agradeço muito, boa sorte, somos pé quentes, vai dar tudo certo, viu, Zago? Eu que agradeço, Elia. Um beijão, Glenda. Dá para ver que nós entendemos bem, bastante de futebol, né? O Jorge Jesus foi o melhor treinador que teve no Brasil nos últimos anos. Can't buy me love, love.